Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos para mais um vídeo com as nossas primeiras impressões de uma maravilhosa introdução ao Antigo Testamento, O Mundo e a Palavra, editora Vida Nova. Tem tantos livros aí introdutórios, né? Tanto o Antigo como o Novo Testamento, mas esse tem um diferencial. A gente vai estar mostrando dessas primeiras impressões. Aqui estão os autores, Eugene Miró, né? Mark Rocker e Michael Crisante, acho que é isso, né? O sobrenome da galera, os editores dessa obra. Se você quiser adquiri-lo, na descrição tem um link para você estar comprando. Lembrando que nós temos como intuito ajudar você a crescer na graça e no conhecimento de Jesus por intermédio de indicações literárias. Este é o objetivo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, comente nesse vídeo e a gente vai vir para a mesa para a gente conhecer um pouquinho dessa obra maravilhosa publicada pela Vida Nova. Muito bem, pessoal, aqui está a introdução ao Antigo Testamento, O Mundo e a Palavra, editora Vida Nova. Talvez você deve perguntar assim: poxa, pastor, você apresenta tantos livros da Vida Nova, o canal deve ter parceria com a editora Vida Nova. Não, a gente não tem parceria com eles não. Todos os materiais da Vida Nova nós adquirimos, né? Compramos com os nossos recursos para os nossos estudos aqui da palavra, né? Porque a gente precisa de materiais para estudar, porque a gente gosta de ler e porque os materiais são de qualidade. Então, às vezes as pessoas acham, todo material que ele apresenta, ele ganhou da editora. Não. A maioria das vezes a gente compra, né? E aí a gente mostra aqui para vocês tirarem as dúvidas também, poderem contemplar através de um review ou de um vídeo como esse, o que o material trabalha, qual é a opinião da gente a respeito dessa obra. Eu tenho aqui vários livros que trabalham de forma introdutória o Antigo Testamento. E eu comprei esse por conta do diferencial que ele tem, e eu vou mostrar para vocês. É um livro que tem autores assim, especialistas em Antigo Testamento, e é mais um material, uma fonte de informações, principalmente para trabalhar os livros do Antigo Testamento, apontando para o Novo. Tá? Então seria esse assim o diferencial. É uma obra bem robusta. Olha só, a gente tem aqui, deixa eu pegar o número de páginas, são mais de 800 páginas, tá? Capa dura, muito bem feito, muito bem trabalhado, como sempre a excelência, né, das obras da Vida Nova. Então vamos para o conteúdo. Aqui tem a primeira folha de rosto, segunda folha de rosto, ficha catalográfica. Essa obra foi publicada em 2025. Aí a gente tem aqui um sumário, deixa eu mostrar para vocês aqui o sumário. As 3 primeiras partes do livro trabalham alguns aspectos com relação ao pano de fundo do Antigo Testamento, contexto histórico, cultural, canonicidade, composição, crítica textual. Então, geralmente os livros de introdução ao tanto Antigo como Novo Testamento precisam ter esse conteúdo para situar o leitor a tudo aquilo que será trabalhado livro por livro. A partir da parte 4 nós temos os blocos de livros do Antigo Testamento, começando pelo Pentateuco, e depois a gente parte para os outros livros, né? Os históricos, os proféticos e os poéticos. São 43 capítulos, no final tem um epílogo, mas é uma obra muito boa. Eu assim fiz a leitura de alguns pontos, gostei muito. Eu tenho, como eu disse, várias introduções ao Antigo Testamento. Depois eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho de cada uma delas para vocês. Eu ainda pretendo adquirir mais uma para o Novo Testamento, que aí eu vou fazer um vídeo bem completo, indicando para vocês as melhores que a gente tem, ou as que eu tenho aqui na minha biblioteca. Mas essa aqui realmente é uma obra de fundamental importância, uma das melhores. E eu vou estar mostrando depois cada uma delas aqui que eu tenho. Bom, as primeiras páginas possuem alguns índices de tabelas, gráficos. Aqui a gente tem uma introdução, tá, do material, onde o autor fala um pouquinho a respeito da obra, o objetivo dele, o que uma introdução ao Antigo Testamento aborda. Olha só, e ele vai dizer que esse material traz as perspectivas dominantes a respeito do que tem por trás de cada livro, né? Então, traz também pontos teológicos nos livros, de cada um dos livros, enfim. Então,
É bem interessante também essa estratégia. Essa parte de introdução, ela termina na página de número 30, deixa eu só ver aqui, acho que é na 38. E aí a parte 1, a gente tem aqui o mundo do Antigo Testamento. Como eu disse para vocês, as primeiras páginas, a gente tem pontos introdutórios no sentido de contexto histórico, cultural, enfim, né? Questão da língua, do povo, a cultura do povo da época, né? Isso é importante porque quando você chega para compreender um livro do Antigo Testamento, você já tem essa base. O capítulo 4, ainda na primeira parte, vai desenvolver a questão da composição, né? A canonicidade, como os livros foram escritos, né? Os termos. Olha só, faz a comparação de cânons, né? Tem aqui, por exemplo, a Septuaginta, tem aqui o cânon católico romano, ortodoxo grego. Então, tem muita informação legal. A crítica textual do Antigo Testamento, um pouco do hebraico, né, e também do aramaico, enfim. E aí, olha que interessante. Além desse registro histórico e também dessa parte arqueológica, o autor faz uma apologética na parte 3, né, sobre a credibilidade histórica do Antigo Testamento. Bom, vamos passar um pouquinho aqui para frente, que eu quero já me atentar ao conteúdo o mais importante, né, que é a questão dos livros. Como é que o autor vai desenvolver? Bom, a gente tem vários autores, né, cada um desenvolve aqui uma parte sobre o Pentateuco. Cada bloco de livro tem uma introdução, tá, que ele faz ao bloco, e depois ele vai entrando livro por livro. Ele faz assim todos eles. O capítulo 9 é o livro de Gênesis. E aí ele vai desenvolver a questão do título do livro, a composição do livro, a canonicidade do livro, estrutura, gênero literário, o esboço, né? E aí, capítulo por capítulo. Só que o legal, como eu disse para vocês nessa introdução, é a questão dele apontar para realidades do Novo Testamento. Isso é muito importante, você vai encontrar isso aqui ao longo do conteúdo. Bom, deixa eu passar aqui para frente, eu fiz algumas marcações em outros livros, né, que eu fiz o estudo. Igual, por exemplo, quando você chega aqui um pouquinho mais para frente, que é a parte dos livros históricos, dos poéticos, né? E eu andei aqui fazendo algumas marcações com relação a Provérbios. Então, olha só, aqui o Provérbios, o autor, né, Mark Hooker, né? Aí ele faz a composição do livro, ele desenvolve também um pouquinho aqui a questão da autoria, inclusive informações sobre Agur e Lemuel, né, quem eram esses homens. E aqui tem o propósito. O propósito do livro de Provérbios, declarado em sua introdução, é descrito por meio do uso de 5 verbos no infinitivo: conhecer, discernir, instruir, dar e compreender. Portanto, o livro é semelhante a um manual de instruções que guia as pessoas na vida correta perante Deus. Isso é muito interessante, né? Algumas informações bem relevantes. E aí, a explicação de cada um dos livros, né? No livro de Provérbios, Deus é visto como Criador. A literatura sapiencial trata da relação da criação com Deus e das implicações dessa relação sobre a conduta humana nas questões cotidianas da vida, né? Muito interessante também essa informação. E aí no final tem sempre uma parte para reflexão e tem uma sugestão de leitura também. Isso aqui é bem interessante. Por quê? Porque você vai ter aqui uma indicação de outros livros para te ajudar na compreensão das verdades do Antigo Testamento. Eu também fiz aqui de Eclesiastes, tá? Que é da mesma forma. Uma explicação aqui sobre alguns pontos, e é interessante, né? Embora o homem e a criação sejam temporais, Deus é soberano. A soberania divina é indicada por 2 conceitos fundamentais: tudo que é feito debaixo do sol e obra de Deus. O ser humano não compreende a obra de Deus, né? Interessante também. Então tem muito conteúdo, né? Aqui nos livros proféticos também. Eu gostei muito de Isaías, principalmente a abordagem que ele faz, levando a Isaías para um tempo futuro. Então aqui, por exemplo, a gente encontra a teologia do livro e alguns pontos, né, de cumprimentos, principalmente passagens do Novo Testamento que são cumprimentos daquilo que Isaías profetizou.
Então é isso, pessoal. É um material muito importante, muito bom, que eu quero deixar de recomendação para vocês. Ele finaliza aqui na página 800. Deixa eu só ver o conteúdo certinho, que o resto é o índice emissivo. 833. Aí nós temos o índice emissivo. Depois tem um conjunto de mapas muito bonito, ilustrado. Muito bom, né? Dentro da temática do Antigo Testamento também. Olha só, uma linha do tempo aqui bem legal. E aí fica de indicação para vocês a introdução ao Antigo Testamento, o Mundo e a Palavra. Na descrição tem um link para você estar comprando. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.